Vice-presidente da nossa igreja. Isso é muito importante. Estava esquecendo esse detalhezinho, né? Vice-presidente da nossa igreja. Isso tudo não é nada, né, pastor? O mais importante é ser servo do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós voltamos mais uma vez à casa do Senhor para trazermos o recado que Ele colocou em nosso coração para os vossos corações. Agradeço ao pastor Dalton o privilégio de pregarmos, de assumirmos aqui o púlpito que é dele, né? Pastor da igreja, o homem que dirige a igreja, o presidente, e é a pessoa que tem o direito no púlpito da igreja. Quando ele passa para nós, uma ajuda que ele está nos dando, né, pastor? De pregarmos, de anunciarmos Jesus como autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias sem delonga. Sem delonga. Não, a gente vai ficar a vida toda falando e não fala do que é interessante, né? Salmos 51, versos 16 e 17. Salmos 51, 16 e 17. Salmos 51, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que o Senhor se digne abençoar estas santas e benditas palavras lidas aos nossos corações. O tema da nossa mensagem nesta noite é contrição pelo pecado. Contrição pelo pecado. Quando nós lemos esse texto para esta meditação, nós ficamos a imaginar que Davi, ele também pediu a Deus, no verso 1 ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O salmo que nós temos aqui diante de nós é o cântico de uma alma arrependida, uma alma curvada sob o peso, irmãos, dos seus pecados. É o clamor do rei Davi, reconhecendo o horror do duplo pecado que cometera, adulterando com a mulher de um dos seus mais fiéis oficiais de guerra e depois assassinando-o. Pelo subterfúgio de enviá-lo a uma peleja suicida. Os irmãos sabem de quem nós estamos falando. Estamos falando de Urias. Exatamente. Estamos falando de Urias, que foi colocado no pelotão de frente para que morresse lá, né, por causa do pecado cometido pelo rei. Ainda que oprimido pelo peso de um pecado tão vil, o rei, ele se apegava a uma esperança. Deus, irmãos, ele não despreza o coração contrito. Deus não despreza o coração contrito. Contrição, então, é o ato de quê? De um arrependimento de um pecado, acompanhado de uma dor profunda por ter ofendido a Deus. Davi, ele conhecia o coração de Deus o suficiente. Conhecia o coração de Deus o suficiente para saber que poderia voltar à comunhão com Ele, pois ele era sincero no seu arrependimento. A contrição pelo pecado é o ponto, então, de partida, para a restauração da vida que está caída em pecado.
Quando nós mostramos isso aqui, nós estamos dizendo aos amados e queridos irmãos que deixaram a comunhão com Deus, se afastaram de Deus e precisam voltar para Deus. Precisam ter a coragem, a vivência que teve anteriormente da comunhão com o nosso Deus. E precisa voltar para Ele. Nós vimos que, naquele episódio da mulher adúltera, Deus perdoou aquela mulher. Deus perdoou aquela mulher. Ele falou assim: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O Senhor abaixou a cabeça, escrevia na areia, e quando ele levanta a cabeça, não vê nenhum daqueles acusadores ali. Ele disse: que é daqueles teus acusadores? Saíram, um a um, foram saindo. Porque Deus escrevia ali na areia os pecados daqueles também que estavam dizendo que aquela mulher cometera adultério e teria que ser apedrejada. E o Senhor olhou para aquela mulher e disse: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas ele fez uma recomendação. Qual foi esta recomendação? Vais e não peques mais. Exatamente isso, irmãos. Quando nós estamos com a cabeça baixa, quando nós estamos sentindo a ausência de Deus em nossas vidas, nós precisamos pedir a este Deus que tenha misericórdia de nós. Foi isso que Davi fez. Nós queremos mostrar-lhes alguns exemplos de contrição. O exemplo de Davi é o que está em foco aqui. Mas há outros exemplos registrados na Bíblia. Jó, ao contemplar a Deus, arrepende-se, contrito na presença do Senhor. Jó 42, verso 6, ele diz assim a palavra do Senhor. Jó 42, verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados, ou nós nos arrependemos de não estarmos em comunhão com o Senhor. E é isso que muitas pessoas aí fora estão fazendo. Estão longe do Senhor. Não estão buscando ao Senhor, sabendo que o Senhor é bom, que o Senhor é verdadeiro, o Senhor é real. E as pessoas precisam voltar, ou voltarem para o Senhor. Isaías, ao contemplar a glória do Senhor, clama contra o estado miserável do seu coração. Isaías capítulo 6, verso 5, Isaías 6, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, quantas vezes as pessoas têm vontade de deixar a igreja? Quantas vezes? Mas na hora de você deixar a igreja, você tem que se arrepender, mudar de direção, mudar aquilo que você está querendo fazer. Você tem que estar contrito com Deus. Arrepender daquilo que você deseja fazer. Quantas
Quantas pessoas muitas vezes deixam a casa do Senhor por coisas fúteis, coisas simples, coisas que não levam a nada. Mas é preciso pensar, é preciso que cada um de nós reflita antes de fazer ou cometer qualquer ato que não esteja de acordo com o nosso Deus. Pedro, ao perceber que havia traído seu mestre, o Senhor Jesus, ele chora amargamente sua miséria com o coração contrito. Está em Lucas 22, 54 a 62. Lucas 22, 54 a 62. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-a assentar, ou está assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Era o pecado, irmãos, era o pecado que estava sobre aquele homem, é o pecado que está no mundo inteiro. É o ódio, a ira, a traição, a corrupção, as dissensões, as brigas, as iras dentro dos próprios lares. Todas estas coisas precisam ser disseminadas, tiradas, afastadas do nosso meio, para que nós continuemos a servir um Deus que pode todas as coisas e que nos ajuda a caminharmos com Ele. A multidão, diante do discurso do mesmo Pedro, agora sob a direção e ação do Espírito Santo, reage à mensagem com o coração contrito, perguntando: que faremos, irmãos? Atos 2, 37. Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? O que nós, crentes em Jesus, podemos fazer para mostrar a este mundo que nós somos de Jesus? Nós somos de Cristo, pertencemos a Ele, agimos com Ele, porque nós estamos sempre em comunhão com Ele. Há pessoas que estão falhando com Deus, estão precisando ter um encontro ou um reencontro com Deus. As pessoas não estão buscando a Deus. O carcereiro de Filipos, diante dos acontecimentos que presenciou na cadeia, reage com o coração contrito. Ele fez muitas coisas boas. Depois que ele foi a Paulo e Silas para perguntar: que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem, ele estava sabendo, ele estava vendo que ali estava a comunhão com o Senhor. Irmãos, nós precisamos, como crentes, buscarmos sempre ao Senhor em nossas vidas. A contrição nos leva a uma mudança de vida. A contrição
é o estado de espírito que antecede uma profunda mudança de vida, de valores e de atitudes. Nós precisamos mudar de atitudes. Nós precisamos mudar os nossos valores. Nós precisamos mudar o nosso modo de ser. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mudar em termos uma comunhão mais presente, mais unida com o nosso Deus. Nós precisamos mudar para todas as coisas das nossas vidas. A pessoa entra em crise com os seus antigos valores e costumes. Para reavaliar a sua vida e voltar atrás, onde percebeu está andando no erro. É necessário que todos nós voltemos ao Senhor. Quando nós acharmos que estamos andando erradamente, devemos voltar, pensar e dizer: Senhor, eu quero me reencontrar-se contigo. Arrependimento, então, irmãos, significa exatamente isto: voltar atrás. 1 Coríntios 6, 9 a 12, a palavra de Deus nos diz assim. 1 Coríntios 9 a 12. Diz assim o texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 12. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, me são lícitas, verso 12, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Há pessoas, irmãos, que estão tirando muita gente do Evangelho, das casas dos seus pais, e levando para lugares onde as pessoas não encontram nenhuma felicidade. Muitos jovens perdidos. Muitos jovens estão perdidos porque estão buscando coisas que estão desagradando a Deus. Muita gente mesmo. As novelas que estão passando aí na televisão é um convite à destruição da família. E não é uma não, nem duas não, são várias e muitas, e quase todas elas. Estão querendo destruir a família. Uma que terminou agora há pouco tempo, era uma imoralidade só. As pessoas precisam abominar essas coisas, deixar essas coisas de lado, porque não levam a coisa nenhuma. Arrependimento não significa apenas mudança de opinião, mas mudanças de vida, ou mudança de vida. Efésios, no capítulo 4, 25, Efésios 4, 25, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 25. Pelo que? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25.
nós somos membros de um corpo e precisamos nele ter a verdade, não ter a mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, falar do amor de Jesus para as pessoas é a melhor coisa que nós temos hoje. É fazer isto. Verso 5, 1 a 8. Diz: sede depois imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicar ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então é uma recomendação do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, nos orientando a que andemos na luz, andemos como filhos da luz, andemos como servos do Senhor, andemos como filhos de Deus. E as pessoas que estão ao alcance da nossa voz, que estão pela internet, nós pedimos que também ouça com bastante atenção esta mensagem. Arrependimento é uma das grandes necessidades do povo de Deus. É a essência da mensagem do reino de Deus. Marcos 1,15, diz assim a palavra de Deus. Marcos 1, verso 15. Marcos 1, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. O tempo está próximo. Estamos vivendo, amados, há pouco tempo do término deste mundo. Temos certeza disso. Tem muita gente que diz: ah, pastor, quem vai sou eu, quem vai você, quem vai minha mãe, meu pai, não sei o quê, talvez venha pelos mais velhos. A palavra de Deus, irmãos, leiam Mateus 24, o princípio das dores, que os irmãos vão ver o que já passou, o que está próximo a acontecer. Os irmãos vão ver. Nenhum avivamento genuíno virá se não acontecer um arrependimento no meio do povo de Deus. A contrição, ela agrada a Deus, porque ela é o início e o grande impulsionador do processo de santificação no coração do homem. Porque ela indica que mais uma vez o ego foi retirado do trono na vida daquele que se encontra contrito. Nós precisamos, irmãos, viver em arrependimento ao Senhor. Nós tivemos um caso muito especial de um homem que andava com Deus, deixou Deus e entregou o próprio Deus. Judas Iscariotes. Ele não teve o perdão. Ele não teve o perdão, porque ele também não pediu perdão. Quando as pessoas pedem perdão, o Senhor perdoa. Mas se não pedir, não for ao Senhor, não vai haver arrependimento, não vai haver contrição. Porque a contrição
é um indício de que o homem finalmente entendeu o horror do seu pecado. Porque a contrição finalmente abre as portas para que Deus possa nos abençoar. Deus olha para o nosso coração, procurando encontrar nele um espírito contrito. Concluindo, irmãos, a mensagem do arrependimento precisa ser resgatada dentro da igreja de hoje. Não precisamos de outra coisa para que aconteça um avivamento poderoso em nosso meio, além da convicção da nossa miséria e da nossa total dependência de Deus. Busquemos o avivamento, busquemos a confissão e arrependimento dos nossos pecados, que aninhamos em nosso meio, até que o Espírito Santo tenha total liberdade para agir em nosso meio. Devemos orar, pedindo a Deus um coração contrito, um coração arrependido, um coração que agrade a Deus. As pessoas que estão ao alcance da nossa voz, nós pedimos que entrem em contato conosco, para que possamos orientá-los no caminho em que devem andar. Que Deus nos abençoe.